Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pela internet, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Rinaldo Rosa, lá de Manaus. Tudo bem, Rinaldo? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com uma pessoa tão legal, para um lugar tão importante, tão legal para a gente que é a Editora Teosófica. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Rinaldo, sua disponibilidade, né, em conversar um pouquinho hoje conosco, trazer suas leituras, suas reflexões, seus insights. O Rinaldo, ele é engenheiro e ele é membro da Sociedade Teosófica, fundador de um grupo de estudos teosóficos, que é o GET Amazonas, né, que fica lá onde ele reside, lá em Manaus. E o livro que nós iremos conversar hoje chama-se A História da Sociedade Teosófica. Esse livro, ele é do Henry Steele Olcott, que foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, e, na verdade, ele é uma transcrição do diário do Olcott. Então, o Olcott, que foi um dos fundadores, junto com a Helena Blavatsky, ele participou, né, ele estava lá desde o início, lá desde a ideia inicial, né, a parceria Olcott e Blavatsky foi que deu origem à Sociedade Teosófica. Haviam, claro, outras pessoas envolvidas ali, mas eles eram os mais envolvidos, né, as principais figuras ali daquele início. Inclusive, ele foi o primeiro presidente internacional da Sociedade Teosófica, e ele anotou esses momentos, desses acontecimentos, essas experiências, no seu diário, que posteriormente virou um livro, em inglês, né, o título do livro é Páginas de um Velho Diário, e em língua portuguesa, o título escolhido foi A História da Sociedade Teosófica. Ele foi publicado no Brasil em 2 volumes pela Editora Teosófica. O primeiro volume com o subtítulo Helena Blavatsky e o Início do Movimento Teosófico, e o segundo, Os Primeiros Anos na Índia. Então, por que esses 2 subtítulos? Né? Porque a Sociedade Teosófica, originalmente, para quem não sabe, não conhece a história, ela foi fundada em 1875, nos Estados Unidos, em Nova York. E, 3 anos depois, eles mudaram a sede internacional para a Índia, né, em Adyar, onde permanece até hoje, a antiga Madras, atual Chennai, né, no sul da Índia. Rinaldo, fala um pouquinho para nós, então, por que você escolheu esse livro e a história da Sociedade Teosófica? O que nós temos aí de interessante, de importante, para a gente prestar atenção, para chamar nossa atenção, que pode ser aí informações valiosas aí para o estudante desses temas, né, para o entusiasta, ou para o membro simpatizante do movimento teosófico. Eu como estudante, né, de escolas, né, místico-filosóficas e também como membro da Sociedade Teosófica, quando a gente entra na Sociedade Teosófica, né, você vai lá na biblioteca ou você vai na internet e começa a pesquisar, né, você, deixa eu ver, eu quero conhecer mais sobre essa sociedade, sobre essa Helena Blavatsky, que eu quero me aprofundar. E um dos livros, né, quando a gente começou o GET, é interessante, esse livro faz muito parte da minha vida e da história do nosso grupo de estudos teosóficos aqui no Amazonas, né. Eu vim para Manaus a trabalho, né, e nesses 10 anos que eu moro aqui, um bom tempo eu fui para a Índia também a trabalho. Coincidentemente, né, antes de ir para vários lugares na Ásia já a trabalho, né, que normalmente a gente tem como engenheiro, né, e na indústria, a gente vai buscar os projetos, né, nós buscamos os projetos, né, as tecnologias na Ásia. E uma delas foi ao contrário, nós fomos para ajudar os colegas na Índia, né, no estado de Tamil Nadu, lá onde fica a cidade de Chennai hoje, antiga Madras, que onde fica, coincidentemente, a sede internacional da Sociedade Teosófica. Agora, falando do livro, então
quando a gente queria começar a falar de teosofia e falar da sociedade teosófica. Nos primeiros estudos, a gente falou, vamos estudar os princípios básicos, né, do pensamento teosófico, mas a gente também tem que entender a história. E eu me deparei com esse livro, né, em uma das viagens também a trabalho lá para São Paulo, eu fui em uma livraria muito legal que tem lá em São Paulo, que eu gosto, e eu acabei encontrando o livro e comecei a ler. É claro que nós não estamos falando de um livro com estudos, um livro com pensamentos, é um livro histórico, mas nos nossos estudos, enquanto eu lia, a gente encontrou muita coisa interessante. As primeiras realizações, o Walcott, ele compartilha no livro as experiências que ele teve com a convivência com a Blavatsky. Então, são muito interessantes, né? Essa tradução aqui do Herbert Andreas Welcker, ele cita aqui, né, na nota do tradutor que ele estava fazendo uma tradução, uma revisão de um texto que já havia sido traduzido no Brasil, e ele decide, a partir de algum momento, ele fala, não, eu quero fazer a tradução do original em inglês. E ele se encontra, às vezes, com palavras e com termos, assim, muito diferentes, porque, realmente, a vida com a Blavatsky, ela era uma pessoa bem diferente, né? Ela era exótica, né, vamos dizer assim. E ela tinha o jeito dela de tratar com os companheiros, com os empregados. Então, os detalhes são explicados aqui. E, principalmente, muitas coisas do nosso pensamento teosófico, né? Algumas coisas a gente pode tirar a dúvida aqui. Então, o porquê do livro. É um livro histórico, mas é um livro essencial para quem gostaria de conhecer uma parte da Blavatsky muito interessante, né? A ida dela. E o começo, a gente não sei se a gente pode comentar, vamos comentar aqui algumas partes interessantes. A chegada, como eles se conheceram quando ele decidiu estudar lá o fenômeno na fazenda do Zed, né, quando começaram as aparições dos espíritos em uma fazenda, né, numa região lá nos Estados Unidos. E no movimento espírita, né, já estava tendo manifestações na Europa, como a gente conhece bem, principalmente no Brasil, né, onde Allan Kardec estudou e escreveu os livros, né, lá na França, e nos Estados Unidos havia uma grande movimentação lá porque das aparições na fazenda do Zed, de uma família lá que os espíritos conviviam e apareciam constantemente. Então o Walcott, ele decidiu ir lá, um coronel, né, aposentado, decidiu ir lá e começar a escrever e estudar isso. E ele começou a colocar as suas anotações e os seus escritos. Ele começou a divulgar e começou a ser contratado por meios de comunicação dos Estados Unidos. Ele levou um rapaz desenhista com ele, né, que cita aqui no livro também, e ele desenhava, e o rapaz começou a se assustar e queria até desistir de trabalhar. O Walcott falando para ele, que não, você tem que ficar aqui comigo, que eu preciso que alguém escreva isso e desenhe de alguma forma para que eu possa fazer. Né? E ele estando lá trabalhando na fazenda, adivinha, né? Vem uma senhora da França que queria entender, lá da Europa, quer dizer, que queria entender o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, a Blavatsky, ela decide ir para lá e também fazer o estudo. Por quê? Porque ela queria entender o que era a verdade, né? O que era, para explicar corretamente para as pessoas, porque ela já tinha o domínio de falar com o outro lado sem ser, como eu posso dizer, sem ficar inconsciente, né? Ela realmente conversava, então ela queria entender. Então, os dois acabam se conhecendo, né? Ela trata-o como uma pessoa sem instrução, praticamente, né? E ele sempre, do jeitão dele, eles entenderam, né? Os dois, assim, na forma que poderiam, a gente entende pelos estudos, é que ele era uma pessoa que tinha que ser daquele jeito firme com alguma coisa, mas ele, como a gente pode dizer, foi a parte administrativa para o começo da fundação da Sociedade Teosófica, e a Blavatsky
com o conhecimento e as escritas, né? Então, quem gostaria de começar a entender, a estudar, esse é o livro realmente para a gente ter, né, para os nossos estudos teosóficos, para os nossos estudos como entendemos. Então, nós estudamos esse livro pelo menos uma vez por mês, a gente o lê no grupo de estudos teosóficos para a parte histórica, que ele é realmente a nossa base. Tanto o volume 1, e depois a gente vai dar continuidade ao volume 2. Você falou do tradutor, né? O tradutor é o Herbert. Ele Isso. a curiosidade que o Herbert, ele reside no Brasil há muito tempo, mas ele é alemão, né? Pelo no nome, alemão né? no alemão traduziu o livro da língua inglesa para a língua portuguesa, mas ele já reside há bastante tempo aqui no Brasil, é um estudante muito sério, né? Muito, muito comprometido, é uma pessoa muito querida também no ambiente teosófico aqui em Brasília. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Rinaldo Rosa sobre o livro A História da Sociedade Teosófica, de autoria do Henry Steele Olcott, publicado no Brasil pela editora Teosófica em 2 volumes. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Rinaldo Rosa sobre o livro A História da Sociedade Teosófica, que é dividido em 2 volumes, em língua portuguesa, de autoria do Henry Steele Olcott. Rinaldo, o livro, né, os 2 volumes do livro, ele traz várias situações, né, inusitadas, vários acontecimentos. Traz para nós algum que você acha interessante, assim, de compartilhar, que pode despertar a curiosidade de quem está assistindo para ler a obra na íntegra. Um dos que me chamaram muita atenção, é interessante falar que o Olcott, ele começou a viver, eles alugaram uma casa, né, com o que eles tinham pouco dinheiro para poderem continuar ali e ficar nos Estados Unidos, e numa esquina, numa área importante, inclusive, de Nova York, eles alugaram uma casa muito grande, uma casa onde eles estudavam, recebiam pessoas para conversar, e os estudos deles, eles às vezes acordavam um pouco tarde, só que eles iam até 3 horas da manhã, às vezes os 2 trabalhando e conversando sobre todos os dias. Às vezes, né, eles ficavam tão introvertidos no estudo, então eles acabam cochilando, né? Ou ele falou assim, olha, eu vou me dormir, ele ia deitar. E uma coisa interessante, né? A Blavatsky falou também, eu vou dormir, ela dormia às vezes na cadeira dela, e na hora que ele acordava no outro dia cedo, haviam pilhas de materiais escritos, né? E ele sempre se questionava como é que foi escrito tudo isso. E é uma rotina diária, são pessoas, e ele às vezes passava fome, passava sede, mas tinha que ficar ali
super concentrado e focado, porque ela falava muito, escrevia, falava e trabalhava. Ela era muito expressiva e muito intensa no trabalho. E um dia ele tinha jantado, ele disse que comeu algo que não lhe caiu bem, né? Já era bem tarde, madrugada, ele chega e fala assim, nossa, eu estou com muita sede, e seria interessante, né, se nós tivéssemos umas uvas na estufa, né? Eu vou ler até aqui para cá, só. Não seria bom termos umas uvas de estufa? Seria mesmo, respondeu ela. Vamos arranjar algumas. Mas as lojas já fecharam há horas e não podemos comprar nada, disse eu, né, o Olcott falando. Não importa, teremos as uvas de qualquer maneira, foi a resposta dela. Mas como? Já lhe mostro. Se você diminuir a luz daquele lampião, há gás sobre a mesa à nossa frente. Sem querer, virei a torneirinha, tanto que a luz apagou. Aí ela falou, você não precisava ter feito isso, ela disse. Eu só queria que você diminuísse um pouco a luz. Então acenda-a de novo, rápido. Bem ao alcance da minha mão havia uma caixa de fósforo e num instante reacendi o lampião. Veja, exclamou ela, apontando para uma prateleira de livros pendurada na parede à nossa frente. Para meu espanto, das bordas nas duas extremidades de uma das prateleiras, pendiam 2 grandes cachos de uvas pretas, tipo Hamburgo, maduras que começamos a comer. A minha pergunta sobre o expediente empregado, ela respondeu que aquilo havia sido por determinados elementais sob seu controle. Mais tarde, quando estávamos morando assim na chamada lamazeria, ela repetiu 2 vezes o fenômeno de aparecer frutas para servirem de lanche enquanto trabalhávamos em Isis. Então, é incrível, né, como há um fato também dela fazer aparecer borboletas, né, todo mundo ali triste, e as pessoas, e assim, a gente pode às vezes nos questionar, mas será que era interessante ela fazer esse tipo de trabalho? Ela estava usando de uma forma que ela tinha o poder, ela tinha como controlar esses elementais, mas às vezes ela teve que fazer as aparições, ela teve que mostrar o quanto ela podia para convencer algumas pessoas. Ela foi acusada de charlatanismo, ela teve acusações sérias e julgamentos sobre sociedades que tratavam de fenômenos psíquicos, fenômenos de aspectos, e em vários livros, né, e esse aqui, ele cita muito explicando o quanto ela sofreu com isso, né, e quanto ela sofreu mesmo, e isso até acabou debilitando lá na frente, mentalmente por isso, mas ela trabalhou até o final dos seus dias. No livro, há várias partes, tanto esse como o segundo, que foca mais na Índia, desses fenômenos, né, das reuniões, explica como ela escreveu suas grandes obras, mostra ela escrevendo Isis sem véu, Doutrina Secreta, todo o livro, e eles são contados, né, aqui. E o Olcott, ele coloca vários detalhes, né? Então, assim, as visitas das pessoas, as visitas na fazenda. Outra parte interessante que, numa segunda parte do livro, ele fala muito, né, sobre os detalhes do início da história da Sociedade Teosófica. Assim, as primeiras sedes em Nova York são explicadas aqui, que o leitor que ler esse livro, além de ser, novamente, eu estou repetindo isso, além de ser a questão histórica, ele vai se encantar com os fatos, que é o que acontece conosco nos nossos estudos lá, quando a gente faz aqui, ou quando eu leio para alguém, que as pessoas se encantam e ficam curiosas, né? Ela foi uma pessoa mesmo diferente. São realmente, como você falou lá no começo, são vários escritos do diário dele. Eu acho que, inclusive, 2 volumes são poucos para explicar tudo. E a gente tem 2 livros que realmente nós temos desde o início, lá do quando ela foi para os Estados Unidos, até a ida dela para a Índia. Pois é, o que dizem, né, dessa parte mais fenomênica da vida de Blavatsky é que, inicialmente, ela tinha, né, que mostrar, porque a ideia, né, de todo o conhecimento que ela trouxe e toda a ação dela no mundo e a própria motivação da fundação da Sociedade Teosófica foi, inicialmente, trazer uma terceira via, digamos, né, entre a dicotomia, que era o
o fundamentalismo religioso, né, e o materialismo científico. Então, você tinha ali um conflito de ideias e o pensamento teosófico, ele surge, assim como outros movimentos da época, como o movimento espiritualista nos Estados Unidos, que depois, né, surgiu o movimento espírita com Kardec, né, na Europa. Eles tinham essa proposição de mostrar que existe algo a mais, né, então, tirar um pouco o pensamento das pessoas do materialismo mais radical, digamos, e, ao mesmo tempo, trazer explicações, que não fosse algo supersticioso, que fosse algo mais filosófico, mais racional, né? Então, porém, em um segundo momento, quando não precisava mais chamar tanta atenção para os fenômenos, então, os fenômenos, eles inicialmente, eles serviram para chamar atenção, né? Então, olha, existe mais, né, do que a gente pode ver. Existe um mundo invisível, existem outras forças, outras energias. Mas, em um segundo momento, também, a ideia não era manter as pessoas só pela curiosidade. Então, em um segundo momento da vida dela, ela encerra esse tipo de manifestação e foca no estudo filosófico. Embora, mesmo assim, né, como o Rinaldo citou, ela foi acusada de charlatanismo, teve o relatório da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, que 100 anos após se retratou desse mesmo relatório, né? Então, existe um livro da editora Teosófica falando dessa retratação da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, porém, isso foi 100 anos depois, né? Então, tem um livro intitulado Helena Blavatsky, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, publicado no Brasil pela editora Teosófica, que apresenta justamente isso, o relatório original e a retratação. Rinaldo, nosso tempo é limitado, você gostaria de trazer alguma passagem final, ou uma síntese, um pensamento final, para quem está curioso aí com essa obra? Mais uma vez, né, a gente comentar que, para quem gostaria, né, de conhecer a história, né, os detalhes históricos de como se começou, né, tudo isso que você acabou de falar, então, nos detalhes aqui no dia a dia da Blavatsky com Olcott, em Nova York, os detalhes do movimento espiritualista, o início da fundação, né, o início da Sociedade Teosófica, os primórdios da sociedade. Eu acho que esse é o livro que realmente a gente entende que, não, de novo, né, não é um livro para estudo, não é um livro com um pensamento, filosófico, ou um livro, né, com algo para a gente estudar. É realmente um livro para a gente se aprofundar na história, que a gente acaba ficando encantado e preso e não vê a hora de terminar. É um livro muito bom, né? Eu e várias pessoas nos divertimos muito, né, quando estamos estudando isso em nosso grupo de estudos. E eu acho que novamente, né, todo mundo tinha que ter, que é muito legal. Parabéns para a editora Teosófica ter feito, né, com tanto carinho, pego essa tradução aí do Herbert, e o formato, né, que vocês fazem, como fazem todos os livros que a gente gosta, né, de ler com vocês. Isso aí, eu espero ter explicado um pouco, né, e atiçado a curiosidade das pessoas para ler um livro histórico, mas que acaba tendo várias evidências e acaba sendo, inclusive, um livro de estudo, né? Rinaldo, gratidão pela sua partilha. Gratidão a você. Com certeza vai ser muito útil aí para vários estudantes. Essa foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Rinaldo Rosa sobre o livro A História da Sociedade Teosófica, publicado em 2 volumes em língua portuguesa no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.